Hoje nós temos um tema muito interessante, é o tema da alegria. Eu vou recordar aí em Filipenses, capítulo 4, nós temos, né, São Paulo dizendo: alegrai-vos no Senhor, sempre alegrai-vos. E esse é o tema de início dessa conversa nossa. Missão digital é o nosso chamado, com amor e verdade, sempre lado a lado. Então vamos lá, começamos mais um Missão Digital. E hoje nós temos um tema muito interessante, é o tema da alegria. Eu vou recordar aí em Filipenses, capítulo 4, nós temos, né, São Paulo dizendo: alegrai-vos no Senhor, sempre alegrai-vos. E esse é o tema de início dessa conversa nossa. Hoje aqui nós temos convidados ilustres que vão falar um pouco sobre a alegria. Alegria no dia a dia, alegria na missão, alegria na evangelização. Então eu estou aqui com a Camila. Camila, tudo bem? Tudo ótimo. De peso, né? Os convidados. Alguns um pouco mais pesados, outros menos, né? Mas de respeito, né? Respeito. Camila não, eu só lembro ela como Xuxa. Pessoal das antigas, então. Esse aí já não Xuxa. tá... Isso aí é um papo para outra hora. Nós já tivemos esse aí já é uma... Mas nós já entrevistamos uma pessoa que a gente falou o apelido e depois, ao meio do podcast, ela teve que explicar. Então, o Xuxa nós deixamos para... No meio do podcast ela vai explicar No por meio do que Xuxa, né, Cássio? E aí, Mas é porque eu pareço, acho que... Parece. Parece. Mas Vocês isso veem que aí, o isso aí tema- todo mundo tá traços, vendo, né? isso aí todo mundo tá vendo, né? O tema é um tema interessante sobre alegria, né? Porque já começa algo fora da alegria, que é a realidade, né? Nós estamos aqui também com o Rodrigo Oliveto, mais conhecido como Tchê também. Tchê. Bem conhecido. Rodrigo Oliveto não é apelido? O nome dele não é Tchê? Eu vou Hoje você é mais mudar conhecido como... como Tchê. Beleza. Que vai ter que explicar por que é Tchê. Por que é Tchê Ai, também? Para, que é conhecido como Tchê? Mas na igreja só. Em todos os lugares. É. Todos os lugares. Nunca Desde os 6 duvide. anos. Não duvido. Nunca duvide de um apelido. E estamos aqui também com o nosso amigo Renato. Renato, tudo bem? Bom demais, né? Só alegria hoje, né? Só alegria. Tchê fez o prezinho comigo no bosque, olha. Foi ontem, foi esses dias, né? Foi esses dias. E sempre foi assim ou não? Cara, sempre. Tchê é dos Sharper. Eu sempre fui desse jeito. Precisou de um teatro na escola, precisou de alguma coisa, era eu que era chamado assim. Você ia pra frente. Eu ia lá pra frente. Nós vamos ter esse tema, e aí a ideia nossa aqui, para vocês que estão participando pela primeira vez, é a Missão Digital é mais uma forma de evangelização. Então, o nosso propósito é que as pessoas vão participar, mas no sentido de evangelização. E aí esse tema nós escolhemos sobre alegria, porque é um tema que hoje, às vezes, é esquecido no mundo do dia a dia nosso pelos vários fatores, né? Hoje nós temos várias distrações, e eu tenho certeza que vocês têm experiências ao longo até da missão de vocês na evangelização em acampamentos. E aí nós vamos falar da alegria para um cristão, a importância da alegria para um cristão e as experiências que vocês tiveram nesse processo de evangelização, levando alegria para as pessoas. Então, começamos com Camila. Camila, então, podemos começar. Camila, assim, como foi o seu chamado, o seu processo de evangelização, o seu processo de conversão e como depois isso foi colocado na sua vida? Ó, vamos lá. Eu fiz acampamento em 99, né? Inclusive, vocês eram recreação. Ai, que graça. Vocês são velhos, hein? E eu tava, acho que, de líder no seu acampamento. Eu acho que sim. É aquele que foi em janeiro, lembra que fazia chegada ali Ali no Na fundo. L, no Nelly. no Nelly. Nelly ali. Pá, era um Três evento, acampamentos três no acampamentos mês. no mês. No Foi mês. loucura. No mês. Acho que eu fiz o segundo, se eu não me engano. Era o vermelho. Era o laranja, vermelho e verde. Lembra? As camisetas que dava só a gola. Nossa. Eu fui. E a barraquinha atrás, né? Nisso eu já comecei a fazer, daí eu estava no terceiro colegial, fiz educação física, e dentro da educação física aí eu tive contato, comecei a trabalhar nos acampamentos, tive contato com as lendas, né? Astro e Rubinho, os dois sempre trabalhavam com recreação, mesmo fora dos acampamentos, né? Eu lembro do Rubinho, do Astro, andando com arco assim, ó, indo para as festas e tal. E aí eles chamaram, vamos. E aí coincidiu de eu começar a fazer cursos de recreação.
também, dentro da faculdade. Então, eu fui me especializando e gostando e trazia umas ideias, né? E a gente começou a colocar essas ideias em prática no acampamento. O que eu acho legal é o seguinte, que vocês estavam comentando aqui antes, a recreação, ela surgiu nos acampamentos. O primeiro acampamento lá, quando a gente vai trazer ele lá do México, ele vem com 5 pilares, né? E um desses pilares é a recreação. É a ideia do recrear, né? Então, você vai pegar lá o primeiro acampamento, ele vem com essa ideia do recrear. Então, a ideia da recreação sempre mexeu muito comigo. Eu sempre gostei bastante. E aí, a gente começamos a desenvolver isso, aí começaram a surgir outros acampamentos, a gente começou a dar uma moldada nessas recreações, trazer umas ideias da própria recreação dentro da educação física, do ponto de recrear vista profissional. profissional. Tá? Então, se a gente for pensar no ponto de vista profissional, a ideia do recrear é você somente tá colocando, igual eu faço na escola, você faz uma proposta. Uhum. A proposta, ela vai ter ou não retorno dependendo do outro, Sim. tá? Sim. A recreação, eu gostei disso, porque a recreação é uma proposta, assim como no acampamento, todo mundo recebe, assim, são várias propostas, Sim. né? E a recreação se encaixa em mais uma proposta de Deus na vida da pessoa. Exatamente. E é tão legal, porque assim, do tempo que eu fazia recreação, às vezes a gente faz sem perceber, né? Igual o Renato tá falando. A gente não tem noção da dimensão que aquilo pode ter na vida de outra pessoa. Por isso que eu tô te falando. Porque é um dos pilares. Porque às vezes você encontra alguém na rua e alguém fala assim, cara, eu nunca esqueci de tal atividade que você fez de recreação. Termina o acampamento, obrigada, tal. Por quê? Porque é uma proposta muito válida e hoje em dia mais necessária do que nunca. No caso a sua experiência, Tietê, com acampamentos é interessante, mas você também fez como a Camila, né? Você teve um período profissional na área e aí vocês combinaram, né? E levaram isso dentro do processo de evangelização. Né? Foi eu, em 96, eu entrei na faculdade de Direito, acabei a faculdade de Direito em 2000, em 97 eu fiz um acampamento. E aí, imagina, eu, desse jeito que eu sou, eu fazendo Direito dentro de um escritório de advocacia e vivendo tudo que eu vivia nos acampamentos na recreação. Eu falei, não. Aí, a gente fazendo acampamento, recreação, tudo. Em 2003, eu entrei na educação física, por causa dos acampamentos. Então foi... Olha, isso é interessante, né? Você teve... O acampamento acabou levando eu para uma nova direção, porque eu via que o meu perfil era para isso. Eu falei, não... E na educação física tem a matéria recreação, e aí você já vai trabalhando com isso em festa de aniversário infantil. E eu lembro que eu trabalhei de funcionário mesmo por uma equipe de um professor nosso. E aí depois, por fim, eu montei uma equipe também minha, que era eu e mais 2 professores junto, que a gente ia nas festinhas de aniversário, condomínio, essas coisas, e tocava a recreação. E o que eu acho que é engraçado, e como Deus não é coincidência, é providência, a gente está aqui hoje batendo esse papo sobre a alegria e sobre a recreação, né? Aqui a gente vê assim que o Cássio sempre à frente das pregações e vocês sempre à frente da recreação, né? E eu sempre ali por trás, ali na parte de líder, ajudando, manutenção, cozinha, a gente consegue ter uma outra visão daquilo que vocês têm, né? Eu acho que essa visão que a gente vê assim, porque hoje, mais ainda, naquela época a gente não tinha muita paciência, uma coisa é você ouvir uma pessoa pregar durante um tempo, e chega um momento que você não consegue prestar mais atenção em nada. Por mais que a pessoa tenha o dom, por mais que a pessoa tenha saiba como levar isso também, mas a gente precisa dessa quebra para a gente despertar, para acordar, e eu acredito que hoje mais ainda, né? Então, vocês têm essa visão da parte que vocês fazem a recreação, que vocês levam alegria, mas a gente tem essa visão de quem está vendo lá de baixo, né? E o quanto que isso é transformador. Mas muito, porque, por exemplo, em 98 a gente tinha uma recreação quando eu fiz acampamento, e hoje, 27 anos depois, como que isso mudou?
Como que mudou? A alegria se torna cada vez maior, mas como que é difícil você alcançar isso também? Acho que esse é um ponto interessante. O desafio hoje de vocês, qual que é a visão de vocês em relação... Primeiro, em relação aos acampamentos, tá? Com a experiência. Mas eu queria que, principalmente você, Camila, que atua hoje nas escolas, né? Como hoje você enxerga as crianças, os adolescentes, entendendo o que é a verdadeira alegria? O que é alegria para eles? Como você enxerga isso daí? Caramba, é um processo, né? É um processo. A gente percebe que o movimento, o recrear, o brincar, a aula de educação física em si é um momento libertador, né, para a criança. Mas também a educação física ela participa de um processo. Quando eles são pequenininhos, né, eles veem e o movimentar-se, o estar ali, eles estão abertos, né? A criança está aberta a receber. Não existe, eu brinco, né? Eu falo assim, nossa, até ali o 5º ano, mais ou menos, cara, a criança está aberta a tudo. Qualquer proposta que você faz para ela relacionada tanto à recreação quanto ao movimento, ela está aberta. Com o passar do tempo, a vida vai trazendo para a gente um peso maior. O próprio processo de crescimento e desenvolvimento da criança é um peso, né? É puxado, tudo começa a mudar e começam algumas responsabilidades, algumas pressões externas, né? Que acabam trazendo um peso e é mais difícil. Hoje meu foco é mais adolescente. Às vezes a gente faz uma brincadeira ou outra com eles e assim, depende muito da intimidade, né? Como eu já estou há bastante tempo, mas eu percebo que eles são mais fechados, é sempre um pezinho atrás, né? Sim. É sempre um pezinho atrás. E começa a gente consegue visualizar quando começa essa tensão da vida adulta, né? De colocando uma capa mesmo, né? A nossa grande audiência, assim, eu acredito até o momento, são pessoas que fizeram algum acampamento, tá bom? Como que é? Você comentou sobre essa capa, esse peso, né? Como que é, Tietê, quando a pessoa chega lá, um adulto, trazendo vários problemas do dia a dia, que todos nós temos, ele chega num ônibus, num ambiente, com umas pessoas assim, completamente em outra atmosfera. Como que vocês conseguem fazer o que é chamado quebra-gelo, mas não é nem uma capa, é uma blindagem que a pessoa é uma blindagem, muito bem colocada. Como que é tirar essa blindagem das pessoas hoje? É um negócio insano. Se você for pensar, é surreal você pegar umas pessoas de diversas culturas, de diversos padrões financeiros, tudo, colocar dentro de um ônibus, descer numa fazenda, num centro de formação. Um sanatório ou numa fazenda. E dar de cara com a gente num palco, assim, cantando músicas que ele nunca viu, todo mundo batendo palma. Isso é transformador, isso é uma coisa de Deus, porque... Para vocês, eu não sei o Renato, mas para vocês, eu imagino eles chegando num ambiente como esse, né, os dois, vocês já estariam lá, pulando, né? Agora, eu já não sou assim. Não, eu que estou todo dia lá, eu não consigo ser assim. Então, como que aos poucos vocês vão mudando essa... E aí é que tá, que às vezes as pessoas acham que tá lá no acampamento é só a pessoa ser engraçada, ser divertida, não sei o que, vamos colocar ela na recreação do acampamento. Então, aí é que eu fui buscar a minha formação profissional. Porque tem certas horas que eu olho pra Camila e falo, Camila, isso não vai dar certo. A mesma coisa na sua pregação, entendeu? Você tá ali dando uma recreação que você tá sentindo que você tá indo pra um caminho não é legal, você já muda a rota. Entendeu? E isso aí você consegue com o tempo. É feeling, né? É feeling, é isso daí. O que acontece? A gente faz um cronograma de acordo com o objetivo do acampamento. Hoje, o objetivo dos acampamentos juvenil e sênior é diferente a recreação, né, nesses acampamentos do que é num FAC, num mirim, né? São propostas diferentes. Então, assim, quando você vai fazer a recreação, você tem que entender que a proposta do acampamento é diferente. Então, na hora de você fazer organizar a programação, você tem que ter isso em mente. O que é interessante?
Quando esses adultos, igual o Tietchan falou assim, chegam num acampamento, quando a gente retoma a alegria, e eu falei da liberdade da criança, a ideia da recreação no acampamento é que esse adulto, ele entre em contato com aquela criança aberta, entendeu? Aquela abertura que a gente tinha lá com 10 anos, 8 anos, uma proposta de se encontrar mesmo, de estar livre, de não pensar que o outro tá aqui, ele tá vendo que eu não sei fazer, ele não tá vendo que eu sou descoordenado, o rir de si mesmo, sabe? Quando eu falo assim, o recriar, a situação do recriador é proporcionar isso para quem tá lá. Essa liberdade de poder ser ele mesmo. Sim, entendeu? Natural, né? E aí, quando o Tietchan fala na técnica, a técnica é o seguinte, nada mais é do que você perceber até onde você pode ir, tá? Ter empatia com quem tá ali, se colocar no lugar da pessoa, até que ponto eu posso brincar, até que ponto essa brincadeira é válida, é saudável. Não sei se vocês percebem, as recreações todas foram elaboradas num contexto coletivo, de você não expor individualmente um ou outro. Quando há exposição, é uma exposição onde você pergunta se quer ou não, quem se dispõe a participar. Quem você conhece muito, né? Você sabe que não vai ter problema. Então, assim, é um cuidado que a gente tem, que é para poder mesmo fazer com que esse processo ele não seja um processo chato. Sim, desgastante. Né? Porque tem que ser livre, tem que ser... E aí essa proposta do acampamento de você entrar de novo em contato com essa criança, com aquele sentar no chão, se divertir, não ligar porque o outro tá falando, brincar. Esse processo é o mais legal. O nosso tema é, assim, né, dessa conversa, a alegria, né? Mas vocês dois falaram um ponto no processo da recreação que eu achei relevante, que vocês percebem, você tem um feeling de que, olha, preciso mudar, tá? Vamos agora pensar... Você respeitar a pessoa que está descendo ali do ônibus, porque o que a Camila falou é uma verdade. E eu falei também que vem de diversas histórias ali pra gente. Como eu vou colocar um senhor que mora no sítio, que anda com uma fivela desse tamanho, e desce com um chapéu de vaqueiro pra pular... uma música da igreja que ele faz 30 anos que ele não vai na igreja. E aí vem o que vocês disseram sobre o feeling, mas vamos fazer uma conexão interessante. Para nós, né, o feeling, na verdade, assumindo que é um processo de evangelização, é uma ação do Espírito Santo, a unção, a sabedoria de mudar de uma brincadeira para outra ou de um momento para o outro. Às vezes não parece, porque do ponto de vista profissional você pode falar, não, eu faria isso em outro ambiente. Mas nós não podemos esquecer que o Espírito Santo também está ali no sentido da alegria. E vocês são, né, são instrumentos para você chegar e levar essa alegria para as pessoas. E aí a conexão é o seguinte, hoje, os hotéis, quando você vai ver, né, tem hotéis que tem recreação infantil, recreação infanto-juvenil, né? Qual a sua interpretação com esse feeling do Espírito Santo da diferença de uma recreação dentro de um acampamento e de uma recreação fora de um acampamento, ou seja, num hotel, ou seja, numa escola? Qual que é a sua interpretação disso? Para mim, principalmente para os adultos, é totalmente diferente. Em hotel, a pessoa não vai lá querer, ela não vai. A proposta da recreação não é querendo unir pessoas. A proposta da recreação em acampamento é você estar lá num espaço lá de boa com a sua família e tem uma pessoa fazendo uma recreação, um bingo, uma recreação que você vai ficar parado. O que você diz assim, nos hotéis é mais fácil o pai e a mãe ver a recreação e falar, vai lá filho, vai lá, e a gente não quer fazer nada. Dificilmente você vai interagir. Integrar as pessoas. Outra coisa, não é um processo, né? A recreação dentro do acampamento, ela participa do processo. Exatamente. Não é? Tipo, tem um quebra-gelo com uma proposta, aí vem desafio, vem palestra, vem testemunho, e o derretimento aí, né, da blindagem aí, ele acontece a proposta da recreação é auxiliar nesse processo, esse reencontro, esse olhar, esse voltar àquela criança
É Mateus que fala, só vai entrar no reino dos céus quem Aliás, essa é uma quem frase... chegar, essa é uma frase... né, quem se colocar como criança. Então, é essa a proposta. Né? A proposta é você tirar toda essa blindagem, você chegar lá. E a recreação é muito diferente. Porque você percebe que é um processo espiritual. Você percebe que aquele processo dentro do acampamento, a recreação, ela colabora. Sim. Ela colabora com aquilo. E aí ele consegue, e isso a gente consegue visualizar. Por isso que eu falo, eu e Tietê, a gente consegue visualizar, você consegue visualizar que existe uma transformação. Né? E, né? E a recreação faz parte disso. Em hotel é outra proposta. Hotel, o cara vai lá para passar o tempo, é lazer. Não, em hotel ela é uma opção. Sim. Ela não é uma proposta. Sim. Porque a hora que você chega no hotel, você tem que escolher. Você fala, você olha, se te agradar, você vai. Se não te agradar, você fica na sua. Adulto e criança vai para a recreação de hotel. O pai fica livre. Vai acontecer a recreação, independente se tiver chovendo, frio, calor, a recreação vai acontecer. O acampamento, muitas vezes, a gente tem que... Ele é dinâmico. Ele é dinâmico, a gente tem que tirar essa recreação aqui e colocar em outro local, em outro lugar, porque... Mas aí que complementa essa ação do Espírito Santo. Na minha visão, é exatamente isso. Não é só que a recreação é um auxílio. Não, para mim, a recreação ela faz parte da evangelização. Exatamente. Então, ela vai junto nessa dinâmica dos acampamentos, da transformação da vida de cada um de nós. E aí você, ao mesmo tempo que se emociona, você também usa a emoção, a alegria, para se soltar, e aí você vai se tornando de novo uma criança. Para mim, uma das frases mais difíceis, com certeza é essa que você lembrou. Já parou para pensar isso? Jesus pede pra gente, só entra no céu aquele que tiver um coração de criança. E para nós que já, né, educamos os nossos filhos e temos, no meu caso, eu tenho crianças em casa ainda, nós sabemos a natureza deles, né, a leveza deles, e isso é tão importante. E para nós adultos, como que... Vamos entrar no detalhe agora, a vida real. Como que vocês vivem o dia a dia, essa alegria? Porque tem dia que você não tá afim de ser alegre. Tem dia que você não quer ser alegre, entendeu? Você não quer, você não acordou com o bom humor de uma recreação. Você não quer. E eu acho... A Maria, eu tô falando pela Maria, porque eu acho legal porque, assim, quando a gente percebe que as pessoas convivem com a gente diariamente, fala assim, cara, que besta que ela é, né? Tipo, meu... A minha filha pega e fala assim, mãe, não dá pra falar sério com você, cara. Ou seja, tá no seu dia a dia. Aí eu chego na escola, 7 horas da manhã, bom dia, todo mundo assim... Cara, que insuportável. Eu já vou acordar. É da personalidade, Cássio. Juro mesmo. É o temperamento de vocês, né? Claro que vai ter dia que você acorda... Tem dia e eu deixo bem claro. Gente, hoje eu não tô pra ninguém. Mas assim, ó, tem dia que eu tô tomando café, tá? A minha esposa e a Mari e a minha funcionária falando. E eu quieto, tomando café. Daqui a pouco eu falo assim, não dá pra vocês parar de falar um pouquinho? E elas dão risada. Entendi. Aí eu falo assim, não, mas eu não falei pra vocês darem risada. Eu falei que eu tô falando sério, entendeu? Porque eles confundem muito. E a Luísa assusta muito. A Luísa fala assim, pai, eu não acredito que você fez isso. Tipo, alguma mandada que eu dou, alguma coisa assim, ela fala, pai, eu não acredito que você fez isso. Mas, Renato, eu fiquei pensando, né, na hora que nós tivemos esse tema, né? O que São Paulo fala, né? E ele repete, alegrai-vos no Senhor. De novo, alegrai-vos. E para mim chamou a atenção porque no nosso dia a dia, assim, né? É muito mais fácil você não lembrar que São Paulo fala, olha, é para estar alegre no Senhor. E não irritai-vos, né? E não suportável. Estar alegre no Senhor, independente do que você está vivendo. Isso é muito forte, né? Porque é uma coisa, Cássio, eu tava vendo um comediante falar. Ele falou assim, ó, por que vai chegar uma reunião, por exemplo, nós estamos aqui numa reunião antes de começar a reunião. E tá todo mundo conversando, se divertindo, um dando risada, não sei o quê. Por que na hora que um bate na mesa, fala, vai começar a reunião, todo mundo fica sério? Por quê? Porque é uma... Quando esquece, como faz, assim, a recreação? Ele esqueceu, você tem que falar alguma coisa. Eu fico olhando como ele é. Não. Como ele é bobo. Como ele foi se meter a falar um negócio que ele não sabe. Não, eu sei. Essa cultura do falar sério em todos os momentos.
Entendeu? Porque numa reunião séria, você não precisa ficar sério todo o tempo. Você não precisa ficar bravo todo o tempo, com a cara fechada todo o tempo. Porque parece que é assim, ó, vai começar a reunião, os bobão saem da sala. Entendeu? Tipo, você já foi retirado? Já, várias vezes. Entendeu? E aí as pessoas confundem muitas vezes também, não é, Camila? Mas com você é difícil, Não, né? confunde. Com você é Confundem difícil, muitas né? vezes. É porque agora a gente já tá mais velho, né? Agora a gente já já tá, consegue. já tô com o cabelo Mas quando era branco. mais novo, eu falava assim, não vai falar sério, que raiva, né? Passa Pois só. é. Mas assim, quando coloca o Alegrai-vos, eu penso assim, que o Alegrai-vos, ele tá relacionado não só com essa alegria, né? Porque às vezes você parece estar alegre, mas só que todo mundo carrega um monte de problema. Dificuldades normais. Né? Eu acho que a alegria é saber, é uma leveza de saber que a gente tem um porquê, não é? A gente tem um porquê, Propósito. a gente tem um propósito. Exato. O que eu estou passando hoje Vai é passar. outro propósito, vai passar ou não, mas eu tenho em quem me segurar, eu tenho quem me fortalece. Então, é uma alegria de saber que a gente encontrou, né? Nós fomos salvos e nós encontramos a Deus no meio do nosso caminhar. Então, eu acho que essa alegria é o cristão trazer para ele um testemunho de leveza, entendeu? Igual o Tchê falou assim, é da pessoa, eu sou aberta, eu chego dando risada, eu chego falando, mas não é todo mundo que é assim. Tem. Mas só que tem pessoas que você percebe que tem alegria no servir, alegria e leveza de estar trabalhando. São pessoas. Então, assim, para não ficar estereotipado que a alegria, que o nosso chamado, a nossa vocação, ela é diferente. Mas é legal a gente falar que, por exemplo, a alegria, ela é no dia a dia, é a leveza. Né? Eu acho que a palavra que associa com a alegria, que você falou tudo, é a leveza. Porque se nós vemos as pessoas hoje, elas têm as coisas muito carregadas. Né? Foi o que eu falei agora, agora sábado, lá na gincana. Lá. No acampamento da família. Que eu falei, gente, eu dei um exemplo. Falei, terça-feira, 3:30 da tarde, vai estar o caos. Na empresa de vocês, no consultório médico de vocês, tudo. Quarta-feira, 11 horas, 11 vai gravar horas, podcast, vai estar o caos. Entendeu? E aí a gente vai enlouquecer por causa disso. Não, leva a coisa na alegria, na leveza. Porque aí fica mais fácil de carregar. E tem mais um ponto que eu vejo hoje, principalmente como pai, né? Eu sempre participei muito assim dos meus filhos nas brincadeiras. E o quanto que isso é importante, o brincar. Porque o brincar gera uma consequência que é depois a alegria. E aquela alegria ela é tão profunda que é uma alegria que hoje as pessoas estão tentando substituir muito pela questão dos recursos digitais. A tecnologia veio de uma maneira que, olha, vai ficar tudo mais fácil, vai ficar tudo mais leve. Não é. Pelo contrário, está cada vez mais pesado, está cada vez mais estressado, está cada vez deixando as nossas crianças muito mais zumbis do que crianças que entendem a verdadeira alegria. Mas se nós pais, né, vamos lá, se nós adultos, se a gente não colocar a importância do brincar, a criança não vê a consequência da alegria. Porque nós também não estamos participando, né? Exatamente. Então, dentro do acampamento, principalmente de família, né, isso é colocado. Há quanto tempo que você não brinca com seu filho, né? Há quanto tempo? Mas, para quem está aqui participando desse podcast, tá bem? Que não fez acampamento, o quanto que vocês acham que isso realmente tem consequências positivas? O estar próximo das crianças, o brincar hoje, mesmo um adolescente, a maneira que você fala é uma brincadeira, já é mais leve, já quebra um pouquinho aquela capa, aquela distância que eles criam dos pais, né? Qual que é a ideia de vocês em relação a isso? Eu falo, depois a Camila fala. Por exemplo, eu tenho uma adolescente. Tá mandando? Eu sou mais velho. Eu falo porque eu tenho uma adolescente em casa de 15 anos. Então não adianta eu chamar ela pra ir brincar lá no gramado de... Fazer uma gincana. Não adianta. Então eu pego aquilo que ela mais gosta, que é, por exemplo, filha, vamos tomar um sorvete? Isso pra ela... A brincadeira é boa, né? Não, mas eu digo assim, isso pra ela marca tanto, Cássio, marca tanto pra ela que ela cobra
de mim. E lá na sorveteria é para relaxar, Momento pra leve. Isso é uma para adolescente, isso É uma ação que é uma tem como brincadeira consequência de a alegria do momento. É entendeu? isso. Tá. Então, para mim seria isso. A pessoa que está escutando a gente agora e não tem esse momento tudo, faz um momentinho na tua casa mesmo, faz um momento de conversa descontraída, pede para ela te falar as gírias que tá acontecendo agora que a gente não sabe, para você ver o momento que vai ser. Camila, agora é sua vez, ele permitiu. Você Pode, Camila. Então tá. Eu, como uma educadora física, né, igual eu falei, o brincar ele é fundamental. O Leite fez uma pesquisa recentemente, né, na Unesp, super bacana, foi publicada agora. Cara, que os pais têm um impacto absurdo na vida dos filhos. Né? O trabalho é com relação à atividade física, né? Mas... Aliás, esse trabalho precisa ser realmente, foi muito bem colocado da sua parte, porque é quando você faz uma análise de dados onde você coloca os pais e os filhos, né, e você tenta descobrir qual a relação ou a correlação da influência dos pais ativos na atividade física dos filhos. E o principal resultado que eles chegaram é exatamente isso. Existe uma relação fundamental. Os pais ativos geram crianças ativas, no sentido... E no pensar do brincar, é óbvio que a gente está falando de duas gerações distintas, mas a minha filha saber como foi a minha infância é fundamental. Né? E eu passo isso muito nas minhas aulas. Vocês já viram o carrinho de rolimã? Vamos jogar bets? Não, mas bets não joga aqui, bets joga na rua. Para eles terem um contato com uma história que às vezes eles nem ouvem. Né? Às vezes nós chegamos tão cansados em casa que a gente esquece de fazer coisas básicas simples, né? com as crianças, coisas simples. Exatamente. É a leveza, entendeu? E eu fico bem assim, quando a Maria foi crescendo, eu ficava assim, cara, isso aqui vai passar muito rápido. E passa. Hoje a Maria tem 13, né? A sua Maria também tem 13, que passa muito rápido. Então, assim, o chegar cansado, ninguém tá falando que todo mundo tem que fazer, mas são prioridades, chegar e você falar assim, não, cara, hoje eu vou pegar e vamos lá no campo, vou andar de bicicleta. Eu lembro que na pandemia eu ensinei minha filha a andar de bicicleta. Pensa num trem nervoso. Aquilo eu falava, gente do céu, tem paciência com todo mundo, não tem paciência. Mas era uma propósito, vou ensinar ela a andar de bicicleta. Por quê? Porque ela não pode não saber andar de bicicleta, gente. Não pode. Ela é filha de uma professora de educação física. Não, como que daí ela vai chegar com 30 anos? Você não precisa ficar muito preocupada, não. O Faquinha, ele tem 38, acho que anos, ele não sabe andar de bicicleta até hoje. Então, pode ficar tranquilo. Mas o que acontece? Eu falei, minha filha vai chegar e falar assim, eu não sei andar de bicicleta, minha mãe não ensinou. Então, assim, eu tento trazer... Eu tenho uma vida ativa, o Tietchan também tem. E eu fiquei feliz com o estudo, porque a minha filha também tem... Aí a gente brinca, aí eu trago as crianças para brincar. Então, assim, para nós é mais simples. Eu acho que é mais fácil. Mas não é. A galera tá vindo com recurso, uma bagagem de déficit motor, de déficit de brincadeira, de déficit social. Déficit social, gente. Eu acho que isso aí resume muito o que nós vivemos agora esse fim de semana no acampamento da família. Uma frase que o Tietchan falou no começo do acampamento da família que eu achei que foi muito massa. Ele pegou ungido, né, cara? Ele falou assim... Inspirado. Que isso? Você já viu seu pai dançar? E a vergonha de um cara que estava na nossa comunidade lá, ele falou assim... minha filha vai ficar brava que vai ver eu dançando hoje. A preocupação, né? Que a filha tinha vergonha de ver o pai dançar. Mas, Renato, aconteceu o aniversário aí de um amigo, filha de um amigo nosso, no qual eu estava presente. O aniversário da Luísa, nós dançamos mais que os adolescentes. Foi. A gente se divertiu mais do que... Porque eu acho que os adolescentes começaram a não achar que isso é natural, né? Obviamente, né? A dança nossa é muito mais ridícula do que... Eu fico muito feliz, vocês dançaram bastante, mas fico muito triste que eu não fui chamado para esse aniversário. Nossa, é verdade também. Foi bem Você foi, Camila? Não foi. Eu prefiro não comentar. Essa é a alegria e essa é a leveza da evangelização. Mas agora, olha, eu trouxe para vocês as panelinha, aqui... né?
eu quero compartilhar com vocês que é o seguinte, esse tema é tão importante, tão significativo, tá até tocando o telefone do Ricardo, que é para lembrar, né, sobre a alegria, e aí eu trouxe aqui algumas frases, tá? O combinado foi o seguinte, frases de santos, e eu já vou começar com um santo que até, assim, mais ou menos tem que dar um mérito, Santo Agostinho. Ô, Entendi. louco. Tá? Pesado. E aí eu vou falar a frase aqui sobre a alegria. E aí eu queria que vocês refletissem aí, cada um de nós aqui pode colocar alguma coisa relacionada a isso no nosso dia a dia, na evangelização. Olha o que Santo Agostinho diz. A alegria é a mais infalível sinal da presença de Deus. Camila. Cara, eu vejo dessa forma. E, na verdade, assim, eu escolhi viver dessa forma, tá? É uma escolha. Às vezes o pessoal fala, o que você... Né? Você sumiu da igreja. Cara, isso aí pra mim a minha alegria ao dar aula, se eu não transparecer que eu sou de Deus, na minha alegria de dar aula no meu dia a dia, pra mim tá faltando algo. Então, assim, igual o Frankl, quem tem um para quê enfrenta qualquer como. Então, assim, problema todo mundo tem, mas eu decidi viver a minha vida de uma forma alegre. Foi bem na de Santo Agostinho, Foi hein? bem. Então vou soltar uma para você agora. Vamos lá, hein? Vamos pegar mais uma doutora da igreja, tá bom? Santa Teresa d'Ávila. Nossa, aí Então nós começamos com Santo Agostinho, Santa Não Teresa tem d'Ávila. o Santo Carla Cucci? Carla Cucci, mais mais novo. novo. Não. Vamos lá, Santa Teresa d'Ávila. A alegria não é um luxo, é uma necessidade espiritual. Não é um luxo. Não é um luxo. Ah, pensei que você ia falar que ela tá errada. Quem é essa? Olha só, é uma necessidade espiritual. É isso? uma necessidade espiritual. A alegria no acampamento ou no seu servir, ou no seu serviço, no seu trabalho, ela tem que ser um alimento para o seu espiritual. Você tem que estar com alegria pelo menos para mim, para se alimentar. Hoje, igual eu falei, eu fiz educação física, hoje trabalho com fotografia. Pergunta para mim em qual fotografia que eu gosto mais de trabalhar, em qual evento que eu gosto mais de trabalhar. É aniversário de criança, porque ali eu consigo alimentar o meu espiritual com alegria. Olha, foi muito bem. Olha! Vou deixar aí, olha, pro Renato uma frase também interessante. São Felipe Neri, não sei se vocês sabem, mas São Felipe Neri, ele é considerado como o santo da alegria. Diz que ele tinha um bom humor enorme, inclusive das brincadeiras que ele fazia com ele mesmo. Então quem é alegre pode ser santo, então. Isso. Né? Ele é um bom exemplo. São Felipe Neri. Porque... Padroeiro da alegria. Você tá ali já? Não, eu tô pensando assim, que a gente sempre A médio prazo? A gente sempre foi meio zoado, como, não, isso aí não vai virar nada. Mas vocês isso aí- podem soltar na próxima recreação de vocês, antes de ir pro acampamento, vou falar, gente, nós vamos estudar São Felipe Neri, porque ele é o padroeiro da alegria e nós precisamos fazer um entendimento sobre isso. Entendi. Tudo Vai, bem? manda aí. Renato, olha só, São Felipe Neri. Longe de mim o pecado e a tristeza. Eu acho que a questão é muito associado, né? O pecado e tristeza, porque quando a gente erra, o que acontece? A gente não fica feliz quando a gente erra, né? A gente não tem como ficar feliz errando, né? E acho que a questão da alegria contra o pecado é muito forte isso daí, porque tudo que vem de Deus, o amor, que é o principal tema que a gente sempre fala aqui, o amor, o amar, a gente não consegue amar triste. É a mesma coisa quando a gente fala assim, ninguém consegue fazer um churrasco triste. E a mesma coisa amar, a gente não tem como amar na tristeza. A gente tem que amar através da alegria. E é lógico que para a gente chegar numa pessoa, a gente não sabe como ela vai estar, porque a gente não consegue chegar, não é toda pessoa que você chega perto dela que ela está alegre. Não. Se fosse, ia ser muito fácil, né? Por exemplo, chegar a conversar com esses dois aqui é muito fácil conversar. A gente olha para eles, é alegria, né? Não tem como a gente olhar para a Camila e para o Tietê para falar assim, nossa, vamos falar um tema aqui, chegar para eles, vamos falar um tema hoje para falar sobre o catecismo da Igreja Católica. Não vai dar Não. certo. E isso que a gente tem que associar dentro do amor, a alegria e o pecado e a tristeza.
Essa alegria é uma alegria que nos ajuda a fugir exatamente da tristeza, que é uma consequência dos nossos erros. Os nossos erros. Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque quando você vai para um acampamento, ou você está num momento ali que você está aos poucos quebrando o gelo, você também vai olhando para dentro de você e você vai vendo os teus erros. E você precisa sair daquele movimento, né? Você precisa pôr o movimento e sair dos seus erros, e aí você começa a se tornar alegre. E aí muda o olhar, que é o que vocês falaram. Vocês observam lá, né, durante os acampamentos, uma mudança no olhar da pessoa. Você comentou, né, Renato? Na hora que está ali com as pessoas que estão fazendo, é uma mudança. O olhar muda, a fisionomia muda. Tá certo? Exatamente. E o que fala, né? Evangelize, se preciso, com palavras, né? Porque primeiro são com as nossas atitudes, né? E não tem como a gente evangelizar na tristeza. Imagina, você chega, quem já fez o curso de evangelização, você chega numa casa para você falar da evangelização, você falar de Deus, você falar do querigma, falar da salvação, com a cara fechada, bravo, triste. A pessoa vai falar assim, tchau. Não é isso que eu quero. Não é isso Não é isso que eu quero. E pra gente falar de Deus, a gente falar triste, tem como a gente falar, mas como a gente provar que o amor existe, que Deus existe, é muito mais fácil na alegria. Porque falar na tristeza, nossa, já não chega aqueles programas na rádio que a gente escuta de histórias tristes, né? Eu acho que esse é outro ponto muito significativo. Hoje em dia, a visão agora é de vocês, tá? Você lá no profissional vendo... Hoje, nós recebemos muito mais notícias tristes e ruins do que notícias alegres e boas. A nossa rede social adora fazer a nível apocalíptico da situação. Correr sangue. Correto? Vamos lá. A desgraça, né? A falta da graça, ela vende mais do que a alegria, tá? Infelizmente, hoje, parece que existe um mercado de venda de notícias ruins, né? Parece que não existe no mercado de tristeza. Quando nós éramos crianças, a gente não tinha tanto acesso à informação igual os nossos filhos têm hoje, né? Isso é um dos pontos que deixa assim tudo muito mais claro, né? Por exemplo, hoje a gente vive a partir desse mercado no medo, né? No medo, porque a gente brincava na rua, você imaginava que qualquer coisa pudesse acontecer. Não, a gente não tinha acesso. Zero. Não existia? Podia até existir, mas a gente Tinha não tinha o acesso. homem do saco. A loira do banheiro. Mas a gente não tinha acesso. Banheiro. Hoje não. Hoje você abre, é coisa pra tudo quanto é lado. Você não sabe o que você faz, pra onde você vai. É uma enxurrada. E aí, assim, tomar posse da salvação e saber que você foi salvo, e essa é a alegria, Exatamente. tá? Essa alegria. Eu fui salva, então eu tenho que viver conforme a posse que eu tomei da salvação. Tá? Então, a alegria não é que nós não vamos ter problema, tá? A gente tem problema igual todo mundo, às vezes mais, às vezes menos, mas assim, de que forma que eu vou levar isso? Entendeu? De que forma que eu vou passar por isso? Eu vou passar vendendo a ideia de que, apesar de tudo isso, eu fui salva e eu tenho um lugar para ir. Olha, gente, desculpa, mas a Camila, assim, ela tá muito acima do Tietê. Não. Ela fala desgraça, falta da graça. Olha. Já emendou a alegria num processo da salvação. Tchê, vamos lá, cara. Dá uma erguida aí. Camila, deixa eu passar pra Não, eu já acho que ele não vai conseguir. Vamos lá. Não, vai. Vamos lá. Tchê, e aí? Não, eu esqueci. Vamos lá, em resumo. Qual o mais santo aí? Vai. O do santo já foi. Mas a questão hoje, assim, é muito mais fácil você convencer a pessoa a ouvir desgraça do que ouvir coisas boas e tornar a pessoa um momento alegre. Eu sei que isso lá, quando vocês estão no processo da evangelização, né? Vocês fazem isso dentro do acampamento, aos poucos vocês vão criando situações que quebram o gelo da pessoa. Tá, agora imagine no nosso dia a dia, como nós, cristãos, vamos levar essa alegria e alguém que não tá no mesma vibe que a gente, no mesmo, né, não é religioso, como que a pessoa olha para você e fala, não, realmente, essa alegria é um amor que é somente de Deus, não pode ser... Incomoda, né? Incomoda. Chama atenção. Como Tchê? Eu acho que é você, nas pequenas coisas, é você passar um, sei lá, um vídeo de WhatsApp alegre pra pessoa, é você tá
Talvez eu não vou tão profundo igual a Camila, né? Porque a Camila... Já pagou o pau antes da hora. Já. Mas assim, você Mas você tá tem- numa roda de amigos Isso. e a pessoa perceber que fala, peraí, até a gente recebe zoação, fala, ó, o igrejinha ali, não sei o que, ele ali vai parar nele, não sei o que. E às vezes nem para, e às vezes o meu tipo de brincadeira não vai ser diferente do que as outras pessoas fazem. Como o Coach Clayton, personagem coach. criado por você, no qual Entendeu? depois, por uma brincadeira, virou... Por uma brincadeira virou um personagem que eu não falo mal de ninguém. E ele é reconhecido, tá? Nos lugares. Eu não falo mal de ninguém e é uma coisa que é um escape pra mim, assim. Eu tenho aquilo ali. Tá aposentado, Entendeu? Coach Clayton? Agora, uma coisa que eu queria falar, Perdeu a Cássio, dentadura. Deixa ele pra falar quem tá agora. escutando a gente, que não é da igreja, que não é De acampamento. não é de acampamento, tudo. Aí ele vai num churrasco, tá todo mundo feliz, e nesse churrasco de homens, por exemplo, acontece de alguma coisa, vem o pecado ali no meio, tudo, eles saem falando que se divertiram pra caramba, e aí? E esse tipo de brincadeira? Pra eles são alegres. Pra nós é diferente a alegria. Né? Ou seja, a alegria, ela precisa ser entendida, o que realmente, né? Como São Paulo disse no começo desse Exatamente. podcast. Porque Alegrai-vos no a gente não Senhor. pode falar que E a aí pessoa entra não é naquilo alegre. que a Camila falou. Sermos como criança. O que a criança tem de diferente da gente? A malícia. Tudo que envolve a malícia, que é aquilo que mais domina a gente, que o mundo domina a gente, é o que nos tira de deixar de ser como criança. Porque a partir do momento que a gente leva as coisas com pureza, sem a malícia, aí é a alegria do Senhor. Porque para essas pessoas, aquele dia foi um dia muito alegre. Para aquelas pessoas que todo dia vai em churrasco, em barzinho, bebedeira, não sei o quê, eles levam a vida muito alegre. E aí? Mas acho que o nosso papel como cristão, né, independente assim de levar isso para fora, vamos começar dentro de casa, para os nossos filhos, nossos amigos, as pessoas próximas, eles enxergarem que a igreja não coloca um peso, um fardo, como o próprio Jesus disse. Pode vir, o meu fardo é leve. E por muitos anos, né, foi colocado isso. Nossa, eu não vou ser religioso, é aquele distanciamento completo da realidade. A pessoa só vai aquelas senhorinhas rezar o terço, então, é muito chato, é muito fechado. Não, eu acho que nós temos esse papel de mostrar que é a alegria diferente, é uma alegria que é contagiosa no sentido da pureza, sem malícia. E os nossos filhos precisam ver, as pessoas em torno de nós precisam entender isso. Então aí vem a questão de que nós estamos aqui transmitindo o que Cristo pediu para nós, dentro do nosso dia a dia. Então isso é mais leve, né? Você consegue colocar isso de uma maneira um pouco mais suave, correto? Acredito que o que o Tietchan falou não Sempre é, vai ser, tá vendo? Sempre vai ser Ela citações referencia do minhas. Tietchan. Tá bom, vamos lá. A alegria que ele tá falando, cara, o divertir-se não quer dizer que... Eu acho que a alegria, ela é mais profunda, tá? O alegrai-vos, ele é de dentro para fora. Exatamente. Entendeu? Não é de fora para dentro. Porque todos nós somos humanos e a gente sabe que às vezes você tá num lugar agradável, mas a hora que você sai desse lugar, você vai de encontro com um vazio, com algo que, tipo, não vai te preencher. Entendeu? Você não tem como estar naquele local o tempo inteiro, um local que está divertido. Então, a alegria do cristão, ela é de dentro. E chega aquele, sabe quando o copo transborda? E aí quem tá fora consegue ver. Entendeu? E assim, E eu acho que ninguém- esse o propósito, né, do Alegrai-vos. É uma alegria que chega a incomodar, porque, cara, por que tá alegre? Da onde vem isso? De onde vem? Não é o divertir-se, não é estar com todo mundo contando piada, rindo, falando besteira. É o sair dali e sair dali completo. É esse o ponto, Exatamente, entendeu? É porque chegar na sua para essas casa, pessoas- deitar no seu travesseiro e tá alegre. Acordar, tá alegre. No dia 10, quer pagar boleto, não tem dinheiro, tá alegre. 2-0 pra Camila. Não, Camila, mandou Ela bem. Entendeu? Para essas pessoas, talvez não falte essa alegria interior que, assim, pode estar o mundo caindo, mas a gente vai estar alegre porque a gente encontrou o Salvador.
A nossa alegria vem de Deus. E foi bem agora. 2-1. A nossa, eu acho fantástica, a nossa igreja, ela é muito completa, né? Então, quando você analisa os tempos, né, durante o calendário litúrgico, nós temos um momento onde é um momento de você ficar mais, de você refletir as suas ações, que é o momento que nós vivemos na quaresma. Então, aquele momento, tempo litúrgico, você fica ali. Mas depois vem, lá no advento, tem um dos domingos, né, que agora eu acredito ser o terceiro domingo. Eu ia falar que era o terceiro também, ia chutar o terceiro. Que o padre até usa um vestimento rosa, transmitindo alegria, que é o domingo da alegria, porque vai vir Jesus Cristo, né? Então, isso eu acho que é uma mensagem, né? A igreja transmite para nós, que a nossa vida é isso. Tem momentos onde você está mais no seu, digamos, deserto, na sua interiorização, você precisa ver o que você precisa melhorar, mas nunca esqueça que a alegria vem. A alegria tem que estar aí, porque você tem a salvação, como você mencionou. É esse o nosso objetivo, né? Nós somos peregrinos na Terra. Boa essa frase. Mas assim, ó, e outra coisa que eu quero falar também. Às vezes, no processo de conversão nossa, de alegria nossa, nós demos deslizes. Então, às vezes, as pessoas podem ver eu e a Camila aqui e falar assim, mas o Tietê fez isso aqui Conta aí, Tia, pode contar. Não, O que você nós fez? estamos não, abertos. erros em acampamento mesmo. Entendeu? Não, mas quem é ele para estar falando, sendo que ele fez isso. Sabe que ele entrou na geladeira há 10 anos. Aí é isso aí. Agora ele tá com mais... agora ele tá com mais moral. Ele Exato. subiu a montanha, Então, quer dizer, a gente vai errando, a gente vai acertando. Ele viveu um deserto E para de quem 10 tá anos. escutando os meus erros dentro de acampamento, a gente vai tentando acertar. Aos poucos melhorar. A melhorar. Por quê? Porque a nossa vida dentro de acampamento é aquilo que eu sempre falo. Eu fiz em 97, a gente viveu a nossa juventude dentro do acampamento. A gente tinha que ser jovem, cheio de energia, tudo lá dentro do acampamento. Então, se aconteceu algum deslize, que a gente sabe que acontece, foi por infantilidade. Missão Digital, ele nasceu, como nós colocamos no início, né, dentro do coração aí do Renato, do Faquinha, de outros, né, de outras pessoas que conviviam com vocês. E o propósito era levar a evangelização num formato diferente. Só que 25 anos atrás, quando nós celebramos, né, mais um jubileu, que foi no ano 2000, o Papa, na época João Paulo II, foi o que lançou a proposta, até que foi muito bem os acampamentos inseridos nisso, que era você evangelizar os jovens, evangelizar, né, os adolescentes de uma maneira diferente que a igreja vinha fazendo. Então, para nós aqui encerrarmos com algo substancial do Papa, hoje santo, né, João Paulo II, olha o que ele diz sobre a alegria. E aí a gente pode aqui cada um conectar isso e trazer uma mensagem final. Não tenhais medo da alegria. Ela é um sinal de que o Espírito Santo habita em vós. Vai você primeiro, Tchê, Rodrigo? por favor. Eu acho que a alegria, ela tem que, de tudo que nós falamos, ela tem que partir de dentro para fora, e você não precisa dar risada o dia inteiro. Isso é importante. Sem motivo. Falsamente, né? Não. O que a gente tem que saber é que as coisas vão passar, que a gente tem que deixar as coisas mais leves para que a gente viva um pouco mais tranquilo, um pouco mais fora desse mundo que quer levar a gente para desgraça, fora da graça. Oh, foi bem. Lê de novo. Olha só isso. Você Não, mas pediu a ele pegou. intercessão de São João Paulo II para poder Pegou fazer tudo isso. que a Camila falou. Fiz um resumão. É. Fiz um resumão do nosso Lê aí, episódio. lê aí. Vou ler de novo. Não tenhais medo da alegria. Ela é um sinal de que o Espírito Santo habita em vós. Cara, eu tento viver isso, tá? Eu tento viver a alegria. E eu percebo que essa alegria, ela consegue contagiar outras pessoas, tá? É o que eu tento fazer. Propositalmente, não, porque a gente já tá mais velho, né? A gente tá seguindo na verdade, assim, uma maturidade espiritual de pensar
a nossa vida de uma maneira mais profunda, né? Por exemplo, a alegria. A alegria é uma escolha minha. Sim. Ser alegre é uma escolha minha. E eu peço a Deus que essa alegria ela venha do Espírito Santo, tá? Se ela vai vir ou não, porque igual o Titi falou assim, nós somos assim, né? Mas que eu possa ser sinal de alegria para os lugares onde eu andar. É esse o meu pedido, sabe? Quando eu vou trabalhar, quando eu vou na escola, quando eu vou encontrar meus alunos, porque eu sei que todo mundo ali tem problema, meus alunos, eu trabalho em periferia, é tudo muito pesado. Então, se eu puder ser um sinal do céu, algo mais leve, algo mais tranquilo, algo mais alegre na vida deles, se eu puder marcar, antes eu queria mudar o mundo. Uhum. Hoje, se eu conseguir ser diferente e as pessoas perceberem que eu sou diferente, para mim já é o suficiente. E numa proposta cristã, de uma alegria que vem de dentro. Por exemplo, a professora Camila, a tia Camila, cara, é uma proposta de... É óbvio que o nosso dia a dia a gente vai acabar... o pecado, as barreiras vão inibindo a ação do Espírito Santo, mas é uma escolha diária. Eu quero ser alegre porque eu fui salva e eu vou tentar seguir isso de uma maneira coerente. E eu acho que bem lembrado, né, o Espírito Santo, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Então, eu acho que isso tem que ser colocado como, olha, todos nós batizados, né, nós temos esse fruto. Então, Renato, para encerrar, não tenhais medo de ser alegre. Eu acho que vem muito daquilo que a gente vive dentro dos acampamentos, né? Que eu gosto de falar isso aí porque eu presenciei algo muito forte, né? Desses acampamentos que a gente vem servindo, e esse em especial agora da família fazendo acampamento, ver a grande capa que a gente falou aqui no começo, que a gente traz do nosso dia a dia, né? Um fardo pesado, que a gente não deixa de ser aquilo que o Cássio falou, que o fardo é leve, mas a gente torna ele pesado. E o quanto que isso é transformador. Essa alegria que vem do Espírito Santo. Porque lá não por mais que vocês estejam como profissionais, lá aquilo é uma ação do Espírito Santo em vocês também. Né? Porque vocês conseguem ter a parte profissional, mas é muito nítido a presença do Espírito Santo em vocês lá na frente. E a gente convivendo com os campistas, com as pessoas que chegam pela primeira vez numa fazenda daquela, carregando algo de responsabilidade muito grande, pessoas que têm um dia muito turbulento, algo que não conseguem ter essa alegria, essa brincadeira, e ser transformados pela ação do Espírito Santo. Porque a gente vê muitas coisas no acampamento, através das pregações, através de uma capela, mas vê uma transformação muito grande pela recreação. E a recreação faz algo que você vê que as pessoas não viam. Há quanto tempo você não brincava com seu filho? Há quanto tempo você não sentava num chão? Há quanto tempo você não mexia com um barro? Há quanto Sim. tempo você não pulava uma corda, pendurava numa árvore? E de repente você está vivendo aquilo? É algo que é a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo deixa aquilo que a gente falou. Nos torna mais leve, nos torna nos volta a ser aquela criança e nos torna a tirar a malícia do nosso mundo do dia a dia. Então acho que isso aí é transformador, né? E só fica uma coisa aqui que ela não falou, porque aí é da Xuxa e ele porque é do Tietê, né? Nós temos que marcar o episódio 2, tá? Porque tem 2 assuntos. Né, além dos Xuxa e Tietê, a inclusão de mais um participante na recreação, que é o Reborn, né? Vocês têm agora... Temos o Lorenzo. O Lorenzo, né? Lorenzo então, é o nosso bebezinho Reborn, que ele tá indo em todos os acampamentos. Agora, já tá sendo... Ganhou uma roupinha nova nesse último agora. Antigamente todo mundo falava só no campista, agora é no nosso agora é no amigo. Lorenzo. Ai, que legal, Lorenzo. ele vem. Próxima A gente pode deixar ele aqui, ó. Igual faz em agora tudo no Instagram que faz, assim, ó. Episódio 2, tem que deixar aquele... Então, para você que nos acompanhou, episódio 2 aí sobre não só a recreação, mas a alegria, nós pedimos, né, a intercessão de São Felipe Neri para que realmente nos ajude a vivermos como cristãos que transmitem essa alegria que vem do Espírito Santo. Eu acho que esse é um pedido de todos nós aqui e que você também possa estar pedindo isso quando estiver participando desse podcast. São Felipe Neri, rogai por nós. Amém. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser.